ele atirou a mala dela na rua. Anos depois, no aeroporto, o CEO milionário congelou quando duas menininhas, com os olhos dele, passaram correndo por ele. André Garcia construiu toda a sua vida no controle, na crença inabalável de que nada e ninguém poderia perturbar o império que ele havia construído com tanto cuidado. Ele era o tipo de homem cuja voz silenciava uma sala, cuja assinatura em um contrato mudava mercados, cujo nome era suficiente para comandar tanto o medo quanto a admiração. No entanto, o poder o endureceu, tirou a vulnerabilidade que uma vez existiu no jovem que ele tinha sido, deixando para trás alguém que não tinha tolerância para a fraqueza, nem paciência para qualquer coisa que ameaçasse a imagem perfeita que ele projetava para o mundo. Foi por esse homem que Ana se apaixonou, embora naqueles primeiros dias ela tivesse visto uma gentileza sob a arrogância, um vislumbre de calor que a convenceu de que ele era capaz de amar. Mas, naquela noite, quando tudo desmoronou, André revelou um lado de si mesmo que ela nunca quisera acreditar que fosse real. Tudo começou com uma discussão, embora Ana não conseguisse mais se lembrar das palavras que primeiro acenderam o fogo. O que ela se lembrava, em vez disso, era a maneira como o rosto de André se endureceu, sua mandíbula apertada, seus olhos azuis brilhando com uma frieza que ela nunca tinha visto dirigida a ela antes. Ele sempre fora apaixonado, muitas vezes forte em suas opiniões, mas isso era diferente. Este era um homem consumido pelo orgulho, pelo medo, pela necessidade desesperada de manter o controle a qualquer custo. Ela tentou raciocinar com ele, sua própria voz quebrando enquanto ela implorava que ele a ouvisse, que a visse não como uma ameaça, mas como a mulher que o amava. No entanto, ele não a ouvia. Em sua mente, a presença dela tinha se tornado perigosa, o amor dela uma responsabilidade, a própria existência dela uma rachadura nas paredes de poder que ele havia construído com tanto cuidado ao seu redor. Quando ele pegou a mala dela, puxando-a do armário com uma força que quase a fez tropeçar, Ana percebeu que isso não era mais uma discussão, mas uma ruptura que não podia ser reparada. Ela assistiu descrente enquanto ele a carregava pelo apartamento, passando pelas paredes de vidro que davam para a linha do horizonte da cidade, e com um gesto violento a atirou na rua lá embaixo. O som dela batendo no pavimento ecoou como um veredicto final. Ela ficou parada, o coração batendo forte, a visão embaçada pelas lágrimas, enquanto ele se virou para ela com palavras que cortavam mais fundo do que qualquer faca. "Vá embora!" ele gritou, sua voz afiada e impiedosa. "E nunca mais volte!" Então, com um estrondo que sacudiu as paredes, ele fechou a porta. Por um longo momento, Ana ficou em silêncio, o eco da voz dele ecoando em seus ouvidos. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia acreditar que o homem em quem ela confiara seu coração tinha se tornado um estranho diante de seus próprios olhos. As luzes da cidade lá fora pareciam zombar dela, brilhando com promessas enquanto o mundo dela desmoronava na escuridão. Quando ela finalmente se forçou a se mover, caminhou lentamente até a rua, suas pernas tremendo sob ela, suas mãos agarrando o corrimão como se para se firmar contra a tempestade que rugia dentro dela. A mala dela jazia amassada no pavimento, seu conteúdo derramado no chão, os fragmentos de sua vida espalhados como os pedaços de seu coração. Ela se ajoelhou para recolhê-los, suas lágrimas caindo silenciosamente sobre as roupas que ela tinha uma vez embalado com a esperança de um futuro compartilhado. Mas mesmo enquanto o desespero ameaçava consumi-la,
Outro sentimento se agitou profundamente dentro dela, uma força silenciosa e inflexível que ela não sabia que possuía. Ela não era mais apenas Ana, a mulher que amara André Garcia. Ela era Ana, a mulher que protegeria a pequena vida que crescia dentro dela, a mulher que lutaria para construir um futuro não com ele, mas apesar dele. Ela pressionou uma mão trêmula contra a barriga, sussurrando palavras de conforto para a criança que nunca saberia da rejeição daquela noite, apenas o amor feroz e inabalável que ela daria. Ela levantou o queixo, enxugou as lágrimas e, com as últimas de suas forças, se afastou do homem que a havia expulsado, sem saber que sua ausência um dia se tornaria a própria coisa que o faria em pedaços. Naquela noite, enquanto André servia outro drink, convencido de que havia garantido seu futuro ao cortar os laços com ela, ele não tinha ideia do erro que havia cometido. Ele acreditou ter se livrado de um problema, silenciado uma distração, limpado um caminho para a ambição. Mas o que ele realmente tinha feito era abandonar a única mulher que poderia tê-lo salvado do vazio que já roía sua alma, e ao fazer isso, ele havia se condenado a anos de arrependimento. E Ana, caminhando sozinha pela cidade com sua mala amassada e seus filhos ainda não nascidos escondidos sob seu coração, carregava não apenas o peso da traição, mas também os frágeis inícios de uma história que um dia voltaria para confrontá-lo da maneira mais inesperada. A partida de Ana do mundo de André não foi uma fuga dramática para algum futuro novo e brilhante, mas uma descida lenta e dolorosa para uma vida que ela nunca havia planejado para si mesma. As primeiras noites depois que ele a havia expulsado foram as mais difíceis. Ela encontrou um pequeno e barato quarto em uma pensão nos arredores da cidade, o tipo de lugar onde as paredes eram finas e os vizinhos eram sombras passando no corredor. O ar cheirava levemente a mofo, a mobília era gasta e descombinada, mas era um teto sobre sua cabeça e um lugar para respirar sem o peso do desdém dele a oprimindo. Ela deitava acordada em um colchão irregular, a mão descansando protetoramente sobre a barriga, sussurrando promessas que ela não tinha certeza se sabia como cumprir. Ela disse à criança que crescia dentro dela que eles não estavam sozinhos, que ela encontraria uma maneira de dar-lhe segurança e amor, mesmo que o resto do mundo tivesse virado as costas. Cada dia se tornou uma batalha pela sobrevivência. Ana nunca foi rica, mas seus anos com André a haviam levado para um mundo onde o dinheiro era uma reflexão tardia, onde a comida era entregue, as roupas eram feitas sob medida, e a segurança vinha na forma de guarda-costas e apartamentos de luxo. Agora ela retornava à dura verdade da vida, contando cada dólar, escolhendo entre uma passagem de ônibus e um pedaço de pão, aprendendo a viver sem de maneiras que a assustavam e a fortaleciam. Ela trabalhou em um restaurante, primeiro pegando turnos noturnos que a deixavam exausta, seu corpo doendo à medida que a gravidez avançava, depois mudando para manhãs para que pudesse ter as noites livres para descansar. Ela suportou os olhares, as fofocas sussurradas sobre a jovem solteira que carregava um filho sozinha, e ela respondia a todos com silêncio. O orgulho não tinha mais lugar em sua vida, a sobrevivência era tudo o que importava. Quando suas filhas nasceram, duas menininhas minúsculas e perfeitas, com cabelos incrivelmente escuros e os mesmos olhos azuis penetrantes que ela tinha amado em André, Ana sentiu tanto seu maior desgosto quanto sua maior alegria. Ela as nomeou Sofia e Isabela, nomes que ela havia uma vez imaginado compartilhar com ele em uma conversa sobre o futuro deles, nomes que agora pertenciam unicamente
a ela. Segurando-as em seus braços, ela percebeu que a solidão e a rejeição que ela havia sofrido não importavam mais da mesma forma. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma, mas por elas, pelas menininhas que nunca conheceriam a crueldade do homem que lhes havia dado a vida, mas lhes havia negado o amor. Nos choros delas, ela ouviu seu propósito, e nas pequenas mãos delas, agarrando seus dedos, ela encontrou a força para suportar noites sem dormir, trabalho interminável e a dor latejante do que ela havia perdido. A vida como mãe solteira era implacável, mas não era sem seus momentos de beleza. Ana descobriu a alegria em pequenas coisas, a maneira como Sofia ria quando as bolhas flutuavam no ar, a maneira como Isabela adormecia com seu pequeno punho enrolado contra o peito de Ana. Ela aprendeu a estender uma refeição por 2 dias, a costurar pequenos vestidos de tecido de segunda mão, a encontrar o riso no meio da exaustão. Vizinhos que antes fofocavam começaram a admirar sua resiliência, oferecendo roupas de segunda mão ou cuidando das meninas por 1 hora para que ela pudesse trabalhar um turno extra. Ana aceitava a ajuda deles não com vergonha, mas com gratidão, entendendo agora que o orgulho era um luxo que ela não podia se dar ao luxo de ter. Ainda assim, havia noites em que o peso de tudo ameaçava esmagá-la. Nessas noites, quando as meninas finalmente dormiam no silêncio de seu pequeno apartamento, ela se permitia lembrá-lo. Ela via o rosto de André nos olhos delas, na forma de seus sorrisos, e sentia a picada da traição novamente. Ela se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez se arrependeu das palavras que ele havia atirado contra ela como punhais. Então ela se forçava a afastar os pensamentos, lembrando a si mesma que ela não podia se prender a um homem que havia escolhido o poder em vez do amor, o orgulho em vez da família. Ela havia escolhido de forma diferente e sua escolha lhe deu um tipo de força que André nunca entenderia. Com o passar dos anos, Ana se transformou. Ela não era mais a jovem que havia sido expulsa com uma mala e um coração partido. Ela se tornou uma mãe que carregou 2 crianças por cada tempestade, que trabalhou até suas mãos doerem, que sacrificou o sono e o conforto para garantir que suas filhas nunca se sentissem abandonadas. Sofia e Isabela cresceram e se tornaram meninas animadas e curiosas que encheram sua vida de barulho e riso, seu laço inseparável, sua energia exaustiva, mas que lhe dava vida. O amor de Ana era a cola que mantinha o pequeno mundo delas unido, e embora ela muitas vezes sentisse que estava falhando, suas filhas viam apenas força. O que Ana não sabia era que do outro lado da cidade, André estava começando a sentir as rachaduras em seu mundo cuidadosamente construído. A solidão que ele havia escolhido estava se tornando insuportável, o vazio mais alto a cada noite que passava. Ele dizia a si mesmo que havia feito a coisa certa, mas quando ele se olhava no espelho, ele não mais reconhecia o homem que o encarava de volta. Ele tinha poder, ele tinha riqueza, mas o que ele não tinha era a própria coisa que Ana havia encontrado no meio de sua luta, o amor que dava significado a cada sacrifício. Nenhum dos dois sabia ainda, mas os caminhos deles já estavam se dobrando de volta um para o outro, guiados pela silenciosa atração do destino e pela verdade inegável de que o que tinha sido separado nunca tinha realmente ido embora. Com o passar dos anos, Sofia e Isabela se tornaram o centro do universo de Ana, seus risos ecoando pelo pequeno apartamento que antes parecia vazio e frio, mas que agora pulsava com vida e calor. Desde o momento em que puderam andar, elas eram inseparáveis.
muitas vezes de mãos dadas, como se tivessem medo de que o mundo as pudesse separar. Aos 2 anos de idade, suas personalidades começaram a emergir de maneiras que assustaram Ana com sua individualidade. Sofia era ousada e curiosa, sempre buscando o desconhecido, enquanto Isabela era mais cautelosa, observando cuidadosamente antes de dar um passo. No entanto, em ambas, Ana via os mesmos olhos, azuis e penetrantes, o espelho de um homem que ela uma vez amara e agora tentava todos os dias esquecer. Era tanto um tormento quanto um presente. Ela aprendeu rapidamente que criar gêmeos exigia mais do que ela jamais pensou que possuía. Sua manhã começava antes do sol, preparando o café da manhã, enquanto as meninas tagarelavam em seus berços, rindo das palavras sem sentido uma da outra. Ela as vestia com roupas que ela havia consertado tarde da noite, muitas vezes cortando e costurando o tecido à mão para fazer algo novo a partir dos itens de segunda mão doados por vizinhos gentis. Então ela as embalava em seu carrinho, caminhando rapidamente para a creche antes de seguir para seu turno no hotel onde ela trabalhava longas horas limpando quartos e trocando lençóis. Cada dia era a mesma rotina, uma rotina que deixava seu corpo cansado, mas a cada noite, quando ela voltava para encontrar suas filhas correndo em sua direção com gritos de alegria, era como se o peso se dissolvesse. Havia noites, no entanto, em que a exaustão a empurrava para o limite. As meninas lutavam contra o sono, se revezando para chorar, até que Ana, quase em lágrimas, as embalava ambas em seus braços, cantarolando canções de ninar que ela havia cantado quando criança. Ela sussurrava promessas para elas mesmo então, votos de que elas nunca se sentiriam indesejadas, nunca duvidariam que eram amadas. Era uma promessa que ela fazia tanto para si mesma quanto para elas, um escudo contra a amargura que ainda pairava da rejeição de André. Quando a solidão se infiltrava em seu coração, ela olhava para Sofia e Isabela dormindo, seus rostos idênticos, macios e angelicais, e se lembrava que de sua dor mais profunda havia vindo sua maior bênção. Com o passar dos anos, Ana notou o quanto de André vivia nelas. Não eram apenas os olhos delas, embora esses fossem impossíveis de ignorar. Era a maneira como Sofia inclinava a cabeça com a mesma teimosia desafiadora que ele havia uma vez mostrado em reuniões de negócios, a maneira como o sorriso de Isabela carregava uma centelha de charme que podia suavizar até o olhar mais duro. Cada vez que ela via esses traços, o peito de Ana apertava, dividida entre a raiva e a saudade. Ela queria apagar André de sua memória, mas como poderia se a presença dele estava escrita tão claramente em seus rostos? Às vezes ela se perguntava se o destino estava zombando dela, forçando-a a viver diariamente com o reflexo do homem que a havia abandonado. Mas então as meninas desabavam em seu colo, envolvendo seus pequenos braços em seu pescoço, e ela entendia que elas não eram ele, elas eram dela. Dela para amar, para guiar, para proteger. Ana começou a notar as perguntas se formando nos olhos delas muito antes de elas encontrarem a coragem de fazê-las. Elas observavam outras crianças no parque com seus pais, viam colegas de classe sendo levados para a escola por ambos os pais, e embora elas não dissessem nada a princípio, Ana podia sentir o silêncio pressionando entre eles. Uma noite, enquanto ela lhes lia uma história para dormir, Isabela finalmente falou: "Mamãe, por que nós não temos um papai?" A pergunta atingiu Ana como um golpe. Ela havia se preparado para isso, mas nenhuma quantidade de preparação poderia apagar a dor que isso trazia. Ela engoliu em seco,
afastando uma mecha de cabelo da testa de Isabela, e respondeu o mais gentilmente que pôde: alguns pais não estão prontos para serem pais, mas isso não significa que vocês não sejam amadas. Sofia, sentada ao lado dela, olhou para cima com aqueles olhos penetrantes e perguntou: mas nós vamos conhecê-lo algum dia. O coração de Ana se apertou e ela as puxou ambas para seus braços, sussurrando: eu não sei, meus amores, mas vocês sempre terão a mim. Naquela noite, quando as meninas finalmente adormeceram, Ana sentou-se sozinha perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Ela odiava André pelo que ele havia feito, pela maneira como ele havia escolhido seu orgulho em vez delas, mas ela também odiava a si mesma pela lasca de esperança que ela ainda carregava profundamente dentro. Uma parte dela, por menor que fosse, ainda se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez imaginava as crianças que carregavam o rosto dele. Ela balançou a cabeça, forçando-se a deixar o pensamento ir embora. Ele havia feito sua escolha, e ela tinha feito a dela. Ela não permitiria que ele envenenasse a vida que ela havia construído, não importando o quanto a ausência dele pairasse nas sombras. Mas Ana não podia ver o futuro esperando por ela, um futuro em que o mundo cuidadosamente guardado de André finalmente colidiria com o dela novamente. Ela não sabia que enquanto ela lutava para manter comida na mesa e sonhos vivos para suas filhas, André estava começando a sentir as rachaduras em sua própria vida cuidadosamente construída. Ele ainda não sabia os nomes delas, não tinha visto os rostos delas, mas em breve o destino os colocaria diante dele de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter se preparado, e o mundo que eles ambos haviam lutado para construir separadamente começaria a se desfazer. André Garcia tinha tudo o que o mundo lhe dizia que ele deveria querer, e ainda assim, quanto mais velho ele ficava, mais sufocante tudo aquilo se sentia. Seu nome estampava capas de revistas, seu rosto aparecia em galas de caridade, sua fortuna crescia a cada ano que passava, mas quando as luzes se apagavam e os aplausos desapareciam, ele ficava no silêncio, cercado por paredes de vidro e pelo eco vazio de seus próprios passos. Em salas de reuniões, ele era intocável, decisivo, até mesmo implacável. Mas na privacidade de seu apartamento, onde a linha do horizonte da cidade se estendia infinitamente abaixo, ele não podia ignorar o vazio roedor que nenhum acordo de negócios podia preencher. Ele dizia a si mesmo que era estresse, o fardo natural da liderança, mas no fundo ele sabia que era outra coisa, algo que ele se recusava a nomear, porque nomeá-lo significava enfrentar a verdade do que ele havia perdido. Em algumas noites, quando a cidade estava particularmente silenciosa e as sombras se estendiam longas pelo chão, ele se pegava lembrando-se de Ana. Não da maneira como se lembra de uma estranha que passa, mas em flashes tão vívidos que parecia que ela estava parada na sala. Ele se lembraria da risada dela, baixa e despreocupada, a maneira como suavizava as arestas duras de seu mundo. Ele se lembraria do calor nos olhos castanhos dela, da suavidade do cabelo dela contra seus dedos, da maneira como ela acreditava nele de uma forma que ninguém mais jamais havia feito. E então, inevitavelmente, ele se lembraria da noite em que a havia expulsado, do som da mala dela batendo no pavimento, do olhar no rosto dela quando ele bateu a porta. Essa memória o assombrava, não porque ele duvidasse da decisão que havia tomado então, mas porque o deixava se perguntando o que isso tinha lhe custado além do que ele estava disposto a admitir. Ele nunca havia se permitido imaginar filhos. Em sua mente,
Eles eram distrações, vulnerabilidades, âncoras que atrasavam homens de ambição. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a sentir a ausência de algo inominável, uma dor aguda que vinha quando ele via pais com seus filhos em aeroportos ou quando associados de negócios falavam casualmente de suas famílias. Ele afastava os pensamentos, enterrando-se no trabalho, mas o vazio apenas crescia. Mulheres vinham e iam, atraídas por sua riqueza e reputação, mas nenhuma ficava por muito tempo, e ele não lamentava a ausência delas. O que o perturbava não era a partida delas, mas o fato de que nenhuma delas jamais tocava o vazio que Ana havia deixado para trás. Em público, André permanecia a imagem do sucesso, seu cabelo escuro perfeitamente penteado, seus olhos azuis frios e imponentes, seus ternos sob medida, como armadura contra o mundo. Mas, em particular, a máscara começou a rachar. Ele servia drinks que mal tocava, sentava-se em silêncio por horas olhando para a cidade lá embaixo e, às vezes, contra sua vontade, sussurrava o nome dela na escuridão. Ele dizia a si mesmo que era fraqueza, uma falha que ele precisava erradicar, mas não importava quantos acordos ele fechasse, não importava quantos elogios ele colecionasse, Ana pairava nos cantos de sua mente como um fantasma. Havia noites em que ele considerava entrar em contato, não para implorar por perdão, seu orgulho nunca permitiria tal coisa, mas para provar a si mesmo que ela ainda estava lá fora, que ela não tinha desaparecido no nada. No entanto, ele nunca o fez. Ele dizia a si mesmo que ela tinha seguido em frente, que ela provavelmente tinha construído uma vida sem ele, e talvez isso fosse o melhor. Que bem faria reabrir velhas feridas? Ainda assim, às vezes, quando ele passava por um aeroporto ou saía de uma limusine em um hotel, ele se pegava vasculhando a multidão, procurando por um rosto que ele não tinha o direito de ver novamente. Ele não tinha ideia de que a vida de Ana tinha se desenrolado paralelamente à dele, que ela não apenas havia sobrevivido, mas criado um mundo que ele nunca poderia ter imaginado. Ele não sabia que o vazio que ele sentia não era apenas a ausência dela, mas a ausência de duas menininhas que carregavam seu sangue, crianças cuja existência ele havia negado sem nunca ver seus rostos. O destino era paciente, esperando sua hora, e embora André tentasse controlar cada aspecto de sua vida, havia uma coisa que ele não podia prever, o momento em que a vida que ele havia rejeitado caminharia diretamente para o seu caminho e o deixaria impotente. Aquele acerto de contas estava mais perto do que ele imaginava, mais perto do que o fôlego entre seus pensamentos. E quando ele chegasse, não viria como um sussurro, mas como um choque, um solavanco que desvendaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sobre o sucesso e sobre as escolhas que o haviam definido. O dia que mudaria tudo para André chegou sem aviso, tão comum e sem graça quanto qualquer outro. Ele estava no aeroporto, se movendo rapidamente pelo terminal com sua comitiva, sua agenda lotada como de costume, sua mente já no encontro que o esperava em outra cidade. Aeroportos eram um território familiar para ele, lugares onde as pessoas ou passavam apressadas, sem ousar encontrar seu olhar, ou paravam para encarar a figura imponente que eles reconheciam de revistas de negócios. Para ele, esses espaços sempre foram transitórios, lugares de chegada e partida, nunca de revelação. Mas naquele dia, enquanto ele ajustava seus abotoaduras e ouvia desinteressadamente sua assistente repassar sua agenda, seu olhar se desviou pelo salão de espera e congelou em uma cena tão comum e ainda assim tão devastadora que quase o derrubou. Lá,
Parada perto das grandes janelas de vidro com vista para a pista de pouso, estava uma mulher que ele não via há anos. Ana. A visão dela foi como um golpe no peito, roubando o ar de seus pulmões. Ela não era mais a garota que ele havia expulsado em uma tempestade de raiva e orgulho. Ela era mais velha, mais forte, seu cabelo loiro pegando a luz, como se carregasse sua própria radiância silenciosa. Sua postura era firme, seu queixo erguido, mas ele podia ver os traços de luta nas linhas fracas ao redor de seus olhos, a resiliência silenciosa que apenas a dificuldade podia esculpir em uma pessoa. Por um momento, André pensou que ele devia estar imaginando-a, uma visão conjurada pela culpa e pela memória, até que o som de riso quebrou sua descrença. Duas menininhas se esquivaram em torno de suas pernas, suas pequenas mãos agarrando pequenas mochilas, suas vozes brilhantes e ansiosas enquanto apontavam para os aviões além do vidro. Elas eram idênticas, como dois espelhos uma da outra, e ainda assim não era a semelhança delas, uma com a outra, que enraizou André no lugar. Era a semelhança delas com ele. O cabelo escuro, os olhos azuis penetrantes, que brilhavam com travessura e maravilha, a própria forma de seus rostos, tudo isso o atingiu com a verdade inegável. Estas eram suas filhas. Crianças que ele nunca conheceu, nunca tocou, nunca nomeou. O ultrassom que ele se recusou a ver anos atrás agora estava diante dele na forma de duas meninas vivas e respirando, e o peso disso era quase insuportável. Seus passos vacilaram, e pela primeira vez em sua vida, André Garcia não podia avançar. Sua comitiva continuou sem ele, suas vozes se desvanecendo enquanto ele ficava enraizado no lugar, seu coração batendo tão forte que ecoava em seus ouvidos. Ana olhou para cima então, como se sentisse a presença dele, e os olhos deles se encontraram através do terminal lotado. Naquele momento, o tempo deixou de existir. Ele viu o flash de reconhecimento no olhar dela, seguido pelo aperto de sua mandíbula, a maneira protetora como ela estendeu a mão para as mãos das meninas, que instantaneamente se inclinaram para os lados dela. Não houve saudação, nenhuma hesitação da parte dela, apenas uma parede de desafio que lhe disse tudo o que ele precisava saber. Ela não o queria lá. Mas André não conseguia desviar o olhar. Ele viu sua vida refletida naquelas crianças, a vida que ele havia jogado fora com uma decisão cruel. As palavras frias que ele havia uma vez falado, "Vá embora e nunca mais volte", ecoaram em sua mente, zombando dele agora que ele enfrentava a realidade do que aquelas palavras haviam custado. Ele pensara que estava se protegendo, seu império, sua reputação. Em vez disso, ele havia se roubado da única coisa que poderia ter dado sentido à sua vida. Ele queria falar, chamar o nome dela, estender a mão para as filhas, que o encaravam com olhos curiosos e arregalados, mas sua voz se recusava a sair. Sua garganta se apertou, e pela primeira vez desde sua juventude, André Garcia estava com medo. Ana não lhe deu a chance de se recuperar. Com passos calmos, mas deliberados, ela guiou as meninas para longe da janela, sua mão descansando firmemente nos ombros delas, seus olhos nunca deixando os dele até o último momento. Não havia como confundir a mensagem em seu olhar. Você não pertence a este mundo que construímos. Enquanto ela se virava, seu cabelo pegando a luz mais uma vez, as gêmeas olharam para trás para ele, seus olhos azuis se encontrando com os dele por um segundo fugaz, e naquele instante André sentiu como se sua alma tivesse sido desnudada. Então elas desapareceram na multidão, engolidas pelo mar de viajantes, deixando-o parado sozinho, paralisado por uma verdade que ele não podia mais ignorar. O aeroporto,
Uma vez um lugar de eficiência e movimento, se tornou uma jaula ao redor dele. Ele não conseguia se obrigar a segui-las, não com seu coração se despedaçando sob o peso da culpa e da saudade. Por anos ele havia se acreditado intocável, acima das consequências da emoção. Mas aqui estava ele, desfeito pela visão de duas menininhas cuja existência provava que ele estava errado o tempo todo. Ele ficou em silêncio muito depois que seu voo havia sido chamado, muito depois que sua comitiva havia desaparecido em direção ao portão, até que o ruído agitado do terminal se desvaneceu em um vazio oco dentro de seu peito. André Garcia havia construído seu império em decisões, na capacidade de agir de forma rápida e decisiva, e ainda assim no momento mais importante de sua vida, ele não havia feito nada. Ele havia ficado parado, um homem que podia comandar nações, e ainda assim não podia dar um único passo em direção à família que ele havia negado. E quando ele finalmente se virou, seu reflexo pego na parede de vidro à sua frente, ele não mais via o poderoso CEO que o mundo admirava. Ele via um homem quebrado, assombrado pelos rostos de duas filhas que o haviam olhado com seus próprios olhos. André deixou o aeroporto naquele dia carregando um peso mais pesado do que qualquer fracasso de negócios ou escândalo poderia jamais trazer. Pela primeira vez em anos, o ritmo constante de sua vida vacilou. Ele sentou-se na parte de trás de sua limusine, os assentos de couro frios e inóspitos, enquanto a cidade se borrava pelas janelas fumê, mas sua mente se recusava a voltar a contratos e reuniões. Em vez disso, ela se apegou à imagem de Ana segurando as mãos das duas menininhas que se pareciam tão inconfundivelmente com ele. O riso delas ainda ecoava em seus ouvidos, agudo e puro, um som que ele nunca tinha ouvido antes, e ainda assim que sentia como se sempre tivesse pertencido a ele. Ele repassou cada detalhe do momento, os olhos de Ana brilhando com reconhecimento e aviso, os olhares curiosos das crianças, a maneira como seus pequenos ombros se inclinaram instintivamente para a mãe, como se elas entendessem que ela era o escudo delas. Para um homem que havia construído sua vida em certezas, ele estava se afogando em perguntas que ele não sabia como responder. Naquela noite, seu apartamento parecia mais uma prisão do que um santuário. As janelas do chão ao teto revelavam a linha do horizonte da cidade, brilhando com vida, mas André não sentia mais nenhuma conexão com ela. O silêncio o pressionou, e por uma vez ele não ligou a televisão ou chamou por companhia para afogá-lo. Em vez disso, ele serviu-se um copo de uísque e sentou-se no escuro, olhando para seu reflexo na janela. Ele não mais via o homem polido e confiante que estampava capas de revistas. Ele via o vazio por trás de seus olhos azuis e a verdade inegável gravada na memória daquelas menininhas. Elas eram suas. Ele não podia negar, não importava o quanto o orgulho lhe dissesse para se afastar. A pergunta que o consumia não era se elas eram suas, mas o que ele faria a respeito agora que ele sabia. Os dias seguintes foram uma tortura. Ele se movimentava no trabalho, fazendo discursos, assinando contratos, apertando as mãos, mas sua mente estava em outro lugar. Colegas notaram a distração em seus olhos, a hesitação em suas respostas, geralmente afiadas como uma navalha, mas ninguém ousou perguntar o porquê. André nunca havia permitido que ninguém o questionasse, mas agora ele se encontrava questionando tudo. Pela primeira vez em sua vida, ele se perguntou se o sucesso significava alguma coisa, sem alguém para compartilhá-lo. Ele pensou em Ana, na força que deve ter sido para ela criar gêmeos, sozinha, nos sacrifícios que ela deve ter feito,
nas noites que ela deve ter passado, confortando-as sem ajuda. A vergonha ardeu através dele quando ele se lembrou da crueldade com que ele a havia expulsado, convencido de que ele estava protegendo seu império, quando na realidade ele só havia destruído sua própria chance de felicidade. Uma noite, incapaz de conter a agitação por mais tempo, André instruiu seu motorista a levá-lo pelo bairro onde Ana uma vez tinha vivido. Ele não sabia se ela ainda estava lá, mas alguma parte dele esperava que ele pudesse ter um vislumbre delas. As ruas eram desconhecidas para ele agora, um mundo distante do mármore polido e do vidro a que ele estava acostumado. Crianças brincavam do lado de fora em tênis gastos, mães carregavam mantimentos em braços cansados, vizinhos se reuniam em varandas na luz que se desvanecia. Ele se sentiu como um intruso neste mundo, um homem que havia trocado o amor pelo poder, que agora dirigia pelos restos do que poderia ter sido sua vida se ele tivesse escolhido de forma diferente. Ele não viu Ana naquela noite, mas sentiu a presença dela em todos os lugares, nos rostos das famílias ao seu redor, no calor do riso que transbordava de casas modestas. Foi um lembrete forte de tudo o que ele havia rejeitado, tudo o que ele não podia mais reivindicar como seu. Ana, enquanto isso, tentou afastar o encontro no aeroporto de sua mente. Ela havia visto o choque no rosto de André, o reconhecimento, e embora parte dela tivesse tido uma satisfação amarga em seu silêncio, outra parte tremia de medo. Ela havia construído sua vida em torno de manter suas filhas seguras da sombra de seu pai, da dor que a rejeição dele poderia causar a elas, e agora aquela parede frágil havia rachado. Ela conhecia André bem o suficiente para entender que ele não deixaria o momento passar. Ele era um homem que perseguia o que o perturbava, que não podia suportar perder o controle. E ainda assim, quando ela aninhou Sofia e Isabela na cama naquela noite, ela prometeu a si mesma que não importava o que ele tentasse, ela não o deixaria machucá-las. Elas eram seu mundo, sua razão para suportar cada dificuldade, e ela as protegeria com tudo o que tinha. Mas André não era o mesmo homem que ele havia sido 6 anos atrás, e a imagem assombradora de suas filhas se recusava a deixá-lo dormir. Ele começou a procurar, discretamente a princípio, usando seus recursos para descobrir onde Ana morava, o que sua vida havia se tornado. Quando ele soube das lutas que ela havia suportado, do apartamento modesto que ela chamava de lar, das longas horas que ela trabalhava, algo dentro dele se moveu. O orgulho que o havia mantido distante começou a desmoronar, substituído por uma necessidade roedora de fazer as coisas direito. Ele dizia a si mesmo que era sobre responsabilidade, sobre enfrentar as consequências de suas escolhas, mas no fundo ele sabia que era mais do que isso. Ele queria conhecê-las, ouvir o riso delas sem ficar paralisado em um aeroporto, se tornar o pai que elas nunca haviam conhecido. Pela primeira vez em sua vida, André Garcia sentiu medo, não de perder poder, não de ruína financeira, mas de enfrentar as 2 menininhas cujas vidas ele havia perdido completamente. O império que ele havia construído parecia sem sentido, comparado à chance de segurar as mãos de suas filhas, de ouvi-las chamá-lo de algo mais do que um estranho. E enquanto ele ficava acordado nas horas escuras da noite, ele percebeu que nenhuma quantia de dinheiro, nenhum acordo ou título poderia dar-lhe o que ele realmente queria agora, a chance de entrar no mundo que ele havia uma vez jogado fora. André sabia que encontrar Ana não seria difícil para um homem com seus meios, mas o que o paralisava não era a logística de localizá-la, era a incerteza
do que aconteceria quando ele o fizesse. Ele nunca em sua vida havia implorado a alguém por alguma coisa, acordos, contratos, alianças. Tudo o que ele sempre quis foi conquistado através do poder, da persuasão ou da intimidação. Mas enquanto ele imaginava Ana parada com as gêmeas, sua postura protetora e inflexível, ele percebeu que nenhuma das ferramentas que o haviam tornado bem-sucedido nos negócios o ajudaria a reconquistar o que ele havia perdido. Pela primeira vez, ele estava se preparando para entrar em uma batalha, onde a única moeda era a humildade, algo que ele havia enterrado anos atrás, sob o orgulho e a ambição. Quando ele finalmente parou do lado de fora do prédio modesto que Ana chamava de lar, a diferença entre o mundo deles o atingiu como um golpe. Seus sapatos polidos e terno sob medida pareciam absurdos na calçada rachada, seu carro de luxo fora de lugar em uma rua alinhada com veículos antigos e pequenos jardins cuidadosamente cuidados por pessoas que tinham pouco, mas valorizavam o que tinham. Ele hesitou, olhando para a entrada, ensaiando palavras em sua cabeça, mas cada frase soava vazia, cada desculpa inadequada. Que desculpa poderia apagar anos de ausência? Que promessa poderia compensar aniversários perdidos, noites sem dormir, joelhos ralados e histórias de niná que ele nunca contou? Ele havia estado ausente durante toda a vida delas, e ainda assim ele sabia que tinha que tentar, porque não tentar significava perdê-las para sempre. Ana abriu a porta a ela mesma, sua expressão endurecendo no momento em que ela o viu. Os anos a tinham mudado, aprofundando sua beleza em algo mais afiado, forjado pela luta e pela resiliência. Seus olhos, uma vez macios de amor, agora brilhavam com cautela e algo perigosamente perto da raiva. Ela saiu, fechando a porta atrás dela como se para manter as crianças protegidas de sua presença. E por um momento, André sentiu como se ele tivesse sido reduzido a um estranho parado em seu limiar. Ele falou o nome dela baixinho, quase reverentemente, mas Ana o interrompeu antes que ele pudesse dizer mais. "Você não pode vir aqui", ela disse, sua voz baixa, mas firme. "Você não pode aparecer depois de todos esses anos e pensar que pode desfazer o que você fez." As palavras doeram, não porque elas eram cruéis, mas porque elas eram verdadeiras. Ele não tinha defesa, nenhuma justificativa que pudesse suportar a verdade, nua e crua, da dor dela. Então ele fez a única coisa que lhe restava. Ele admitiu sua fraqueza. Ele disse a ela que ele tinha estado errado, que seu orgulho e medo o tinham cegado, que ele não podia desfazer o passado, mas ele queria, desesperadamente, fazer parte do futuro das filhas deles. Ele não vestiu suas palavras com charme ou poder. Ele as deixou cair cruas e quebradas, porque isso era tudo o que lhe restava. Ana ouviu, seus braços cruzados, sua mandíbula apertada, e por um longo tempo ela não disse nada. O silêncio se estendeu até que se tornou insuportável, e André, um homem que havia enfrentado salas de reuniões e aquisições hostis, sentiu-se encolhendo sob o peso do silêncio de uma mulher. Finalmente, Ana falou, e suas palavras foram como aço. "Elas não sabem que você existe. Elas não sabem o que você me fez. E eu não vou deixar você entrar na vida delas e quebrá-las da maneira que você me quebrou." Ela se virou como se para sair, mas André estendeu a mão, não para impedi-la, mas para suplicar. Sua voz tremeu quando ele lhe disse que ele não estava pedindo por perdão. Ainda não, e não dela. Ele só queria a chance de ganhar o direito de ficar na frente de suas filhas e provar que ele não era o homem que uma vez as havia abandonado. Ele confessou que pela primeira vez em sua vida ele havia sentido medo,
medo de viver e morrer sem nunca ouvir suas filhas o chamarem de pai. Ana olhou para ele então, realmente olhou para ele, e por um momento fugaz, ele viu sua resolução vacilar. Mas ela se foi tão rapidamente quanto veio. Ela lhe disse que ele tinha um longo caminho a percorrer, que as palavras eram sem sentido, sem prova, e que se ele realmente quisesse fazer parte da vida delas, ele teria que começar mostrando-lhes quem ele era através de ações, não de declarações. Ela não o permitiria perto delas, até que ela acreditasse que ele era capaz de amar, não de controlar. Então ela se virou e voltou para dentro, deixando-o parado sozinho na porta, o som da porta se fechando mais alto do que qualquer rejeição que ele já havia enfrentado em sua vida. No entanto, por toda a dor daquele momento, André sentiu algo se mover dentro dele. Pela primeira vez, ele não tinha sido capaz de comprar ou comandar o que ele queria. Pela primeira vez, ele tinha sido forçado a se expor. E embora Ana não o tivesse perdoado, ela também não tinha fechado completamente a porta. Ela lhe deu uma condição, um desafio, e para André Garcia, desafios eram o próprio combustível de sua existência. Mas isso não era um acordo de negócios, isso não era uma negociação. Isso era uma batalha pelo amor, pela confiança, pela redenção. E ele sabia, enquanto caminhava de volta para seu carro, que seria a luta mais difícil de sua vida. Semanas se transformaram em meses, e a vida de André mudou de maneiras que ele nunca pensou ser possível. Pela primeira vez, ele começou a viver não para reuniões, aquisições ou poder, mas para a pequena e frágil chance de ganhar o direito de ficar ao lado de suas filhas. Ele começou discretamente levando as palavras de Ana a sério, sabendo que grandes gestos e dinheiro não significavam nada para ela agora. Ele doou anonimamente para a escola onde as meninas estudavam, não para reconhecimento, mas porque ele queria que as salas de aula delas tivessem novos livros e computadores funcionando. Ele começou a se afastar das demandas intermináveis de sua empresa, delegando responsabilidades que ele uma vez havia acumulado por medo de perder o controle. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se permitiu priorizar algo além de seu império. Seu maior teste veio no dia em que Ana finalmente concordou em deixá-lo ver as meninas de longe. Ela o convidou para o parque, avisando-o para não se aproximar delas, para não dizer uma palavra, apenas para observar. André aceitou sem protestar, embora a ideia de estar tão perto, sem poder estender a mão para elas, quase o despedaçasse. Quando ele as viu correndo pela grama, o riso delas carregado no vento, seu coração doeu com uma saudade tão feroz que quase o derrubou. Sofia subiu no trepa-trepa com determinação destemida, enquanto Isabela, cuidadosamente, ajudou uma criança menor a subir o primeiro degrau. Sua paciência gentil, tão dolorosamente familiar, que André pensou que seu peito poderia quebrar. Elas eram suas, inegavelmente suas, e ainda assim, naquele momento, elas também eram sagradamente de Ana, moldadas por seu amor, sua resiliência, sua força. Ele as assistiu se perseguindo, o cabelo voando, as bochechas coradas de alegria, e pela primeira vez em anos, as lágrimas escorreram por seu rosto sem que ele as chamasse. Lentamente, Ana permitiu mais. Um encontro em um café, onde as meninas se sentaram na frente dele, estudando-o com olhos arregalados e curiosos enquanto Ana permanecia perto, sua presença protetora nunca vacilando. A princípio, elas mal falavam, tímidas e incertas, mas André não as forçou. Ele respondeu às perguntas hesitantes delas, contou-lhes histórias de sua infância e ouviu mais do que falou. Ele se pegou rindo de maneiras que ele havia esquecido que podia,
um som genuíno e despreocupado que surpreendeu até mesmo Ana. A cada visita, as paredes entre eles começaram a desmoronar, não rapidamente, não de uma vez, mas gradualmente, como o gelo derretendo sob o calor da primavera. O momento que realmente o despedaçou veio uma noite, quando ele as estava levando de volta para o carro de Ana depois de um passeio. Sofia deslizou a mão na dele sem hesitação, seus pequenos dedos se enrolando nos dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela a seguiu um momento depois, puxando sua manga e perguntando suavemente se ele viria novamente amanhã. A inocência da confiança delas, a aceitação silenciosa em suas vozes, o desfez completamente. Para um homem que uma vez acreditou ser incapaz de amar, ele agora sabia que havia encontrado o amor em sua forma mais pura, e ele jurou silenciosamente que ele nunca, jamais, as desapontaria novamente. Ana o observou cuidadosamente durante esses meses, cautelosa, mas lentamente se suavizando à medida que ela via a transformação nele. Este não era o André que ela havia uma vez conhecido, o homem que a havia expulsado com nada além de orgulho em seus olhos. Este era um homem despojado de arrogância, aprendendo a humildade através dos olhos de duas crianças que não tinham uma agenda, que exigiam apenas honestidade e amor. Ele não tentou deslumbrá-las com presentes ou impressioná-las com riqueza. Ele sentou-se no chão da sala de estar delas, construindo torres de blocos de madeira. Ele as deixou trançar seu cabelo desajeitadamente, com risadas de deleite. Ele ouviu as histórias intermináveis delas sobre a escola e os amigos. E Ana, embora ela dissesse a si mesma para permanecer cautelosa, encontrou seu coração atraindo mais a cada dia que passava. Uma noite, enquanto as meninas dormiam e a casa estava quieta, Ana e André sentaram-se juntos à mesa da cozinha. Não havia mais gritos, nem amargura, apenas o peso de tudo o que havia passado entre eles. André falou suavemente, dizendo-lhe que ele sabia que ele nunca poderia apagar o passado, que ele não esperava perdão da noite para o dia, mas que ele passaria o resto de sua vida provando que ele não era o homem que uma vez havia escolhido o orgulho em vez do amor. Ana ouviu, suas mãos entrelaçadas, seus olhos refletindo tanto dor quanto possibilidade. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que talvez as pessoas pudessem mudar, que talvez até mesmo as feridas mais profundas pudessem se curar se nutridas com cuidado. A história, que havia começado com rejeição e dor, não terminou em um único momento de reconciliação, mas na tecelagem silenciosa e gradual de fios partidos. André se tornou um pai não através de grandes declarações, mas através de atos diários de amor, através da paciência e da humildade. Ana, por sua vez, se permitiu abrir a porta para a possibilidade de um novo começo, não esquecendo o passado, mas escolhendo construir um futuro onde os erros não mais os definiam. As gêmeas, com seu riso e luz, se tornaram a ponte entre dois corações partidos, a prova viva de que o amor, uma vez perdido, podia ser encontrado novamente das maneiras mais inesperadas. E assim, embora o caminho tivesse sido longo e cheio de dor, ele levou finalmente a algo que nenhum dos dois havia ousado sonhar: uma família, imperfeita e marcada, mas inteira, por fim.